Olá, meu nome é Arielle Pedroso, eu sou fisioterapeuta e mestranda em Ciências da Reabilitação e hoje eu vou falar sobre cirurgias cardiotorácicas e atuação fisioterapêutica. Então, para isso, a gente vai lembrar um pouquinho da anatomia do tórax, né? O tórax tem 12 costelas, sendo delas 7 verdadeiras, 3 costelas falsas e 2 costelas flutuantes, porque não se ligam diretamente ao externo. As estruturas que compõem o tórax são os pulmões, vasos sanguíneos, artérias e veias, a traqueia e o esôfago. Também o miocárdio e o pericárdio, diafragma e vértebras. Então, as cirurgias cardiotorácicas, elas abrangem o tratamento das doenças que afetam os órgãos da cavidade torácica e pode ser utilizada também como via de acesso ao abdômen. Elas podem ser realizadas por vídeo, né, as videoassistidas, e por toracotomia. Videotoracoscopia. Então, são feitas pequenas incisões no lado que será operado, o cirurgião colocará um tubo com uma câmera através de um pequeno corte e no outro corte é colocado os instrumentos. Essa cirurgia ela tem a vantagem de ser menos mórbida e ter menor taxa de internação hospitalar. Muitas vezes, essas pequenas cirurgias precisam evoluir para uma toracotomia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a toracotomia compreende-se por qualquer abertura da cavidade torácica, visando examinar as estruturas expostas cirurgicamente para que seja coletado material, por exemplo, para biópsia, né, material laboratorial, ou remoção ou correção de partes lesadas. Para que se tenha uma melhor visualização da estrutura, é utilizado um instrumento chamado finoqueto para afastar as costelas. Assim, o cirurgião vai ter mais espaço e visão para manuseio dessas estruturas. Então, falando um pouquinho sobre as toracotomias, existem alguns tipos. Então, iniciando pela posterolateral. É um método geralmente usado para remover um pulmão ou uma porção desse pulmão. Durante essa cirurgia é feita uma incisão ao longo do lado do peito em direção às costas, assim como ilustra a imagem. Tem também a toracotomia mediana ou esternotomia mediana. Esse procedimento é usado quando se pretende realizar cirurgias cardíacas. Então, é cerrado o externo, né, feito esse corte para que consiga ter melhor acesso ao coração. A axilar é feita uma incisão na região da axila, que é geralmente utilizada para tratar um pneumotórax mais grave, para a realização de cirurgias cardíacas e também pulmonares. A anterolateral é um acesso rápido para a cavidade torácica esquerda e permite acesso ao pulmão esquerdo, pericárdio e aorta. Então, os riscos cirúrgicos, tanto das cirurgias cardíacas quanto das cirurgias torácicas, são idade avançada, obesidade, estado nutricional, tabagismo, função pulmonar alterada, doença pulmonar e comorbidades pré-existentes. Para as cirurgias torácicas, eu vou citar aqui algumas indicações, como, por exemplo, o pneumotórax, que compreende como ar na pleura, derrame pleural, água na pleura, hiperidrose ou simpatectomia, é uma cirurgia para o suor excessivo, né, para retirar as glândulas. Nódulos de pulmão, câncer de pulmão, tumores da parede torácica, tumores de mediastino, estenose de traqueia, que seria o estreitamento da traqueia, empiema pleural, pus na pleura, hemotórax, sangue na pleura, trauma torácicos, como tiro, facadas, que é o ferimento por arma branca, ou pancadas mesmo. Deformidades torácicas, né? Existem alguns tipos de tórax, como o pectus cavatum ou carinatum. Metástases pulmonares, tanto para avaliação, né, para biópsia, quanto para retirada de tumores. Bronquiectasia, sequelas de tuberculose, broncoscopia, tanto para fim diagnóstico quanto terapêutico. Pode ser realizada da maneira rígida ou flexível, né, o aparelho. A flexível ela é um pouco mais cara e um pouquinho mais inacessível, mas existe.
retirada de corpos estranhos de vias aéreas. As principais cirurgias torácicas que a gente observa é a segmentectomia, lobectomia, pneumectomia, traqueostomia, decorticação e drenagem da cavidade pleural. Então, a segmentectomia ela é indicada para a realização de biópsias e retirada de tumores, como o próprio nome já indica, né? É a retirada de apenas um segmento do pulmão. Já a lobectomia, indicada em caso de enfisema graves, tumores, bronquiectasias e infecções fúngicas. Também é a retirada de um lobo do pulmão. Já a pneumectomia é indicada somente quando o tumor é muito grande e compromete a origem do brônquio ou da artéria pulmonar. Então, aí, nesse caso, é feita a retirada de um pulmão por inteiro. A traqueostomia. Então, é um procedimento cirúrgico que consiste em fazer abertura na parede da traqueia, a fim de facilitar a entrada de oxigênio quando o ar está obstruído. Essa abertura é feita por meio de um tubo de metal ou plástico, a cânula, inicialmente pelo plástico, né, que ele tem uma luz maior, e depois vai decanulando até chegar na tráqueo de metal. O procedimento é indicado em casos onde é necessária a desobstrução das vias respiratórias, como em pacientes com tumor na laringe, após cirurgias extensas na boca e garganta, após muitos dias com tubo na traqueia, na UTI, né? Então, o paciente ficou muitos dias entubado, a intubação ela é bastante lesiva para as vias aéreas, então evolui para traqueostomia. Após traumas na face muito violento e com fraturas múltiplas. A decorticação. Normalmente é realizada por videotoracoscopia. Algumas vezes evolui para toracotomia, mas nesse caso é um pouco mais raro. Tem por objetivo a limpeza da cavidade pleural de todo o pus e fibrina que revestem o pulmão. Então, é feita uma corpaça, né, de inflamação e infecção, e aí precisa dessa cirurgia por vídeo para que haja a limpeza desse espaço pleural. E também quando há empiema pleural ou pneumonia. E a drenagem da cavidade pleural. O dreno ele é um equipamento médico hospitalar utilizado nas cirurgias torácicas ou cirurgias cardíacas e destina-se à evacuação do conteúdo líquido e ou gasoso do espaço pleural. Então, o cirurgião realiza um corte no espaço intercostal, ele abre esse corte com a mão para que o dreno seja encaixado corretamente no espaço pleural. Então, esse é o dreno, ele consiste de sistemas coletores de drenagem pleural ou mediastinal. Então, vai depender da localização desse dreno. Ele pode estar localizado no mediastino ou no espaço pleural mesmo. Funciona como uma válvula unidirecional, também denominado como drenagem selo d'água. Evita que ocorra pneumotórax aberto, mantendo o equilíbrio da pressão intratorácica, que é negativa em relação à pressão atmosférica. Então, o dreno consiste dessas estruturas citadas no slide, precisa que tenha um pouco de líquido para que a diferença de pressão consiga puxar o conteúdo que está dentro do tórax. Então, quando for gasoso, esse dreno ele precisa oscilar. Então, é sinal que o dreno está funcionando. Do contrário, se for apenas conteúdo líquido, vai ser observado uma oscilação no nível da água, né? Melhor, o aumento do nível da água, porque aí, como vai drenar o líquido, vai aumentar o nível de água que foi colocada no início. Então, por isso é muito importante que esteja marcadinho ali o quanto de líquido inicial foi posto nesse frasco. Pode ser soro fisiológico ou água destilada. O dreno ele exige alguns cuidados. Por exemplo, durante o transporte, não pode ocluir esse dreno, né? Porque o objetivo do dreno é realmente drenar. E quando você transporta o paciente, ele tem mudanças de pressão dentro do pulmão, então que vai facilitar essa drenagem, expulsar esse líquido ou gás do espaço pleural. Durante o manuseio, tem que tomar muito cuidado para não tracionar ou pressionar esse dreno. Ao elevar ele, ocluir. Ao elevar, por quê?
Quando passa do nível da inserção do dreno, se você erguer esse dreno, ele acaba voltando o líquido que está dentro dele, o que é péssimo para o paciente, né? Então, ao mobilizar, não pinçar, que é o mesmo mecanismo do transporte, né? Observar a oscilação, o borbulhamento, o aspecto e a quantidade desse líquido. Por quê? Se for borbulhamento, é sinal que tem escape, ou quando drenado o pneumotórax, é o ideal, né? É sinal que o dreno está funcionando. Mas quando o objetivo não é esse e o dreno está borbulhando, pode ser que tenha acontecido uma fístula e então tem escape de ar do pulmão para o dreno. Isso não é interessante, né? Que o objetivo é drenar o espaço pleural. E o aspecto, se está saindo hemático, se está saindo mais seroso esse líquido, e a quantidade, como eu disse anteriormente, precisa ter um nível de água, né, que é colocado no início da drenagem, e o que tiver a mais que o nível que foi colocado é sinal de que esse líquido está sendo drenado. Então, agora falando um pouquinho sobre as cirurgias cardíacas, as indicações são insuficiências cardíacas graves, tratamento cirúrgico de doenças valvares, mitral e aórtica, doenças coronárias, cardiopatias congênitas e tumores cardíacos. As cirurgias, elas podem ser corretoras, reconstrutoras ou substitutivas. Corretoras são defeitos no canal arterial, incluindo a do septo atrial e ventricular. Reconstrutoras são revascularização do miocárdio, plastia de válvula aórtica, mitral ou tricúspide. E a substitutiva, elas correspondem às trocas valvares e os transplantes. Então, as principais cirurgias, que existem muito mais, mas eu só citei as principais, o cateterismo e a angioplastia. O cateterismo não é exatamente uma cirurgia, a gente vai falar sobre isso. Revascularização do miocárdio, plastia e troca valvar, cirurgia de grandes vasos e transplante cardíaco. Então, falando um pouquinho sobre o cateterismo. O cateterismo cardíaco, também conhecido como angiografia coronária, é um exame diagnóstico realizado com frequência para verificar se existe alguma obstrução cardíaca nos vasos coronarianos. Então, é introduzido um fio, né, que vai até onde há ou não uma obstrução do vaso sanguíneo que irriga o coração, o miocárdio. E ali vai ser verificado se há obstrução, né, de quantos por cento está comprometendo esse vaso. E para isso, para correção disso, é feito então a angioplastia, que é muito semelhante ao cateterismo, mas ela sim é um método de tratamento e não de exame, né? Então, ela é indicada quando há lesão das artérias coronárias com obstrução que excede em 50% o diâmetro do vaso normal. Então, é colocado um balão dentro desse vaso, né? Abrindo essa placa de gordura e deixado ali um stent que vai abrir a luz do vaso e permitir que o fluxo sanguíneo ocorra da maneira correta, né? Assim podendo levar nutrientes e oxigênio para o músculo do coração, né? O miocárdio. Existe também o balão intraórtico, que consiste em uma terapia de contrapulsação, ocorrendo a inflação do balão durante a diástole e a desinsuflação antes do início da sístole cardíaca. Ela é introduzida pela femoral e fica na aorta descendente. Então, vai ali ajudar que aconteça esse fluxo de maneira correta, aumentando o débito cardíaco, diminuindo o consumo de oxigênio e ajudando para que aconteça a sístole e a diástole de maneira correta. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados, como no dia como é temporário, né? No dia dessa cirurgia, o paciente precisa ficar com repouso absoluto no leito, cabeceira elevada mais que 45 graus, e também tem que tomar muito cuidado com o membro onde foi colocado, né? No caso, a femoral. Revascularização do miocárdio. É indicado para o tratamento de doenças coronárias
isquêmicas, como, por exemplo, o IAM. Então, é retirado um vaso sanguíneo, ou do membro superior, no caso a radial, ou do membro inferior, no caso a safena, e enxertado da aorta até a coronária do coração. Assim, fazendo uma ponte, né? Como ilustra as imagens, para que aconteça a revascularização da maneira correta. Então, é enxertado após a obstrução, né, da aorta, depois da obstrução da coronária. Substituição valvar e correção de disfunção valvar. Então, existem as 4 válvulas, né, a mitral, a tricúspide, a aórtica e a pulmonar. Mas, normalmente, as mais comuns são a mitral e tricúspide. Elas podem ser substituídas por prótese biológica, bovina ou suína, né, corte da válvula bovina, porque elas são as mais semelhantes do coração humano. E também a mecânica. Aneurisma aórtico. Então, aneurisma é uma dilatação de um ou mais segmentos da aorta que envolva todas as suas camadas, íntima, média e adventícia. O tratamento cirúrgico é indicado para aneurisma maiores de 6 centímetros. Então, é colocado um tubo endovascular para abrir essa luz do vaso, para permitir que o fluxo sanguíneo aconteça, né? Eu trouxe aqui na terceira imagem um exemplo de aorta abdominal. Então, é colocado, né, inserido esse tubo endovascular e assim permite que aconteça o fluxo desse vaso. E agora vamos falar um pouquinho sobre transplante cardíaco. Ele é indicado para cardiopatias em estágio terminal, ou seja, tratamento clínico otimizado, procedimentos intervencionistas ou mesmo cirurgias não são suficientes para melhorar a qualidade e prolongar a vida desses pacientes. Existem algumas contraindicações para os pacientes. Eles não podem ter idade superior a 70 anos, comorbidades com baixa expectativa de vida, infecção sistêmica ativa, doenças cerebrovascular ou vascular periféricas graves, doença hepática ou pulmonar avançada ou doença psiquiátricas graves, dependência química ou baixo suporte social e ou não aderência ao tratamento, hipertensão pulmonar fixa, embolia pulmonar, incompatibilidade sanguínea com o doador, né? Então, para que aconteça o transplante cardíaco, o paciente doador ele precisa ter a confirmação da morte encefálica e consentimento da família, idade inferior a 50 anos, compatibilidade sanguínea, doador e receptor, ausência de doença cardíaca prévia, peso compatível, nenhuma evidência de malignidade, ausência de doença sorológica, como HIV e hepatite B. Então, as complicações dessas cirurgias, tanto pulmonares quanto cardíacas, elas podem, eu dividi aqui para ficar um pouquinho mais didático. Então, pulmonares, pode acontecer pneumonia, pneumotórax, fístula broncopleural, insuficiência respiratória e atelectasias. As pleurais, infecção da pleura, empiema, derrame pleural. Cardiovasculares, trombose venosa, embolia... Trombose venosa, embolia pulmonar, arritmias cardíacas, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Infecção outras, né, como infecção da incisão ou feridas operatórias, sepsis e hemorragias. 10 a 25% dos pacientes podem evoluir com complicações, né? Ou seja, cada 10, 1 a 4% acaba tendo alguma complicação durante a cirurgia. Os objetivos enquanto fisioterapeuta seria melhorar ou manter as capacidades vitais desse paciente, promover funcionalidade, manter força muscular, manter amplitude de movimento, reduzir dor, prevenir complicações respiratórias e promover as orientações. Sendo cada cirurgia específica, pensando que cada indivíduo tem a sua singularidade e respeitando isso também. Então, para avaliação desses pacientes, é realizada uma anamnese. No exame físico,
ausculta pulmonar, é observado tosse, mobilidade e expansibilidade do tórax, se tem dor, se está com dificuldade para respirar, verificar a força muscular de maneira subjetiva e também a função pulmonar, através da espirometria, teste de exercício, como o TC6, o TUG, tem alguns testes que podem ser realizados, e também acompanhar os exames complementares, raio-x, gasometria, ecocardiograma, entre outros. Durante o PO imediato desses pacientes, o fisioterapeuta vai acompanhar tanto pré, PO imediato e pós-operatório. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre o PO imediato. Então, o paciente passou pela cirurgia, ele vai chegar na UTI, ele vai precisar de ventilação mecânica. Então, você vai ajustar os parâmetros de modo adequado, sempre respeitando a estratégia protetora de 6 ml por quilo. Vai ser verificada a posição desse tubo, né, no raio-x e também a rima labial desse tubo. Pressão de cuff está adequada. Os drenos do tórax, como a gente já viu, precisam de alguns cuidados. Verificar aonde estão esses acessos, ter cuidado com eles. O nível de consciência, o diâmetro da pupila, a ausculta pulmonar, coloração e temperatura desse paciente, quando ele chega. Já as condutas. Eu dividi em respiratória e motora para ficar mais fácil de entender. Mas a gente sabe que não se trabalha isoladamente, trabalha concomitantemente para ter um resultado melhor. Então, pensando em treinamento muscular respiratório, a gente pode usar o Trichode IMT, que trabalha a inspiração, né, os músculos da inspiração. O treino pode ser iniciado com carga de 15 a 30% da pressão inspiratória máxima e evolui para 60 a 70% de acordo com o objetivo do treinamento. Técnicas desobstrutivas quando necessárias. Compressão torácica, tosse assistida, aspiração traqueal, técnica de expiração forçada, huffing, oscilação oral de alta frequência com o flutter, shaker, a capela trabalhando no sentido anti-horário, né, para verificar a resistência que esse paciente melhor se adequa. E as válvulas de PIP, por exemplo, o EPAP com as válvulas spring-loaded, com pressão de 5, 10, 15 ou 20 centímetros de água, vai depender de cada paciente. Técnicas expansivas com espirômetro de incentivo a volume, né, o Voldine e o Spiroball. Já sabes que espirômetros de incentivo a fluxo, eles não são superiores a padrões respiratórios. Então, exercícios respiratórios também, inspiração fracionada, máxima sustentada, ventilação mecânica não invasiva, BIPAP ou CPAP. O BIPAP ele deve ser a primeira escolha, por oferecer 2 níveis de pressão, o EPAP menor que 8 e o IPAP menor que 15. Mas, às vezes, o paciente ele pode fazer o uso do CPAP em casa, então ele está mais habituado a isso. Então, a gente usa o CPAP, mas sempre, a maioria das vezes, o BIPAP a primeira escolha. Pensando em fisioterapia motora, o paciente vai chegar, ele vai estar sedado e vai estar evoluindo, né, para acordar. Então, a gente inicialmente começa com exercícios passivos, mais leves, evoluindo para um ativo assistido, um posicionamento no leito, até que o paciente alcança a sedestação, tanto no leito quanto beira-leito. E quando esse nível for atingido, a gente evolui para a transferência, que é do paciente do leito para a poltrona. Trabalho ortostatismo, né? Equilíbrio, sustentação do peso, evolui para uma marcha estacionária até que o paciente alcance a deambulação, que é o nosso principal objetivo quando o paciente está no hospital, para que ele retorne às atividades funcionais o mais breve possível. E são essas as minhas referências. Obrigada.